Olá, meus alunos do terceiro ano. Hoje a nossa videoaula é de matemática. Vocês vão abrir o caderno de atividades na página 32, bem aqui no finalzinho. Vamos dar continuidade aqui. E nós vamos fazer um jogo com dados e material dourado. Vamos lá, acompanhe junto comigo. Então, antes de começar o nosso jogo, vocês vão lá no material dourado, lá no material de apoio, e vão retirar esta pecinha aqui do material dourado e esta pecinha aqui, que é um dado. Vocês vão montar ele, recortar ali onde está picotado aqui, ó, o contorno, ele tá bem certinho. E depois não precisa nem colar. Vocês só vão encaixando igual a tia Vânia fez aqui, ó. Vocês vão montar esses dois dadinhos, ok? E precisa de 2 participantes para poder fazer a brincadeira. Então, convida a mamãe ou papai aí, ou irmãozinho, quem puder para jogar com vocês, porque nós vamos ter que fazer uma comparação de maior ou menor. Esta que é a regra do jogo, certo? Então, o dado vermelho, ele indica quantas peças do material dourado você vai ter que pintar no quadro ali embaixo, que tem logo lá abaixo, nas rodadas ali do jogador, do primeiro jogador e segundo jogador. E o dado do lado com os números, o dado branco e preto, ele indica a quantidade de cada peça a ser pintada. Por exemplo, se eu joguei os 2 dados ali, o vermelho e o branco e preto, eu jogo os 2, e ele saiu exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Ele saiu esse cubo grande aqui, de unidade de milhar, e uma barrinha de dezena. E aqui saiu o número 5. Então, isso quer dizer que aqui embaixo, ó, eu vou ter que pintar 5 cubos grandes, vou pintar 5, e vou ter que pintar 5 barrinhas de dezena, que é o que tá pedindo aqui, ó. Essa é a quantidade esse é o número do material dourado que eu tenho que pintar, e essa é a quantidade. Então, eu vou pintar 5 cubos grandes e 5 barrinhas pequenininhas de dezena, formando qual número? Que número que ele vai formar? Ele vai formar o número 5.050. Na segunda rodada, eu joguei, caiu essa peça do material dourado. Um cubo grande, que é a unidade de milhar, e um cubinho pequenininho, que é a unidade. E caiu o número 2 no dado preto e branco. Então, isso quer dizer que aqui na segunda rodada, ó, aqui embaixo na segunda rodada, eu vou pintar 2 cubo grande, de unidade de milhar, e vou pintar 2 cubinhos pequenininho, de unidade, formando o número 2002. Então, comparando as duas rodadas lá do jogador, o primeiro jogador e o segundo jogador, o número 5.050, ele é maior do que 2002. Esse número não é maior do que esse? Então, é assim que funciona o jogo. Bem facinho, né? Para brincar, decidam quem vai começar jogando. Dá para tirar par ou ímpar, ou decidir quem que vai começar jogando. O primeiro jogador lança os dados e os 2, cada um em seu livro, registra as figuras e os números sorteados, pintando as peças no material dourado no primeiro jogador. E o mesmo acontece no segundo jogador. Então, vocês podem anotar somente aqui, nesse aqui, ó, como você vai jogar com a mamãe ou com alguém aí em casa, vocês vão colocando aqui, ó, primeiro jogador, segundo jogador. Qual o número que você tirou? Aí, depois você vai fazer a comparação aqui embaixo, ó. O jogo, a moral do jogo é você colocar aqui, ó, o número, qual número que foi maior é maior que o número tal. Você pode colocar maior do que o ou menor do que o. Ou igual, pode acontecer de você jogar
o primeiro jogador jogar um número e o segundo jogador cair o mesmo número. Então, pode ser igual. Então, você vai usar essas três frases: maior do que o, menor do que o ou igual ao, que é o que vocês vão colocar aqui, o número que foi sorteado. Certo, galera? Entenderam? Bem facinho, né? Então, vamos para a próxima página. Aqui na página 34, então tem mais uma rodada para ver quem que vai vencer de novo. Dá para jogar mais uma vez. Então, tira lá a quantidade de dados e pinta conforme o desenho que está aparecendo aí e faça a conclusão comparando ali o número logo abaixo, ok? Aí depois aqui, ó, na letra A, vocês vão escrever no quadro de valor de lugar que vocês estão vendo aqui, que chega até a quarta ordem, que é a unidade de milhar, vocês vão escrever os números do menor para o maior, os números que formaram as duas rodadas dos jogos. Então, menor, o menor número vocês vão colocar aqui em cima, depois vai aumentando. Então, do menor para o maior. Coloca em ordem aqui no quadro. Depois vocês vão responder as questões seguintes aqui, ó. Sobre os números formados em todas as jogadas, marque um X nas alternativas corretas. Há números maiores que 7.000? Eu acho que não tem, né? Porque são no dado, só são 6 números, é o número máximo. Então, não tem como ter números maiores que 7.000. Todos os números formados são maiores do que 1.000? Sim, todos os números vão dar mais que 1.000. Por quê? Porque em cada jogada sempre vai ter um cubo grande de milhar, de unidade de milhar. Então, todos vão ser maior que 1.000, pode marcar. Cada um dos números é formado por 3 algarismos diferentes? Não, ele vai formar 4 algarismos, né? Não 3. Os números têm 4 ordens? Sim, vai ter 4 ordens. Em cada número, há algarismos que se repetem? Sim, sempre vai ter um número que se repete. Então, vão marcando o X nas alternativas corretas. Vamos para a próxima página. Agora, na página 35, que é a nossa última página de hoje, vocês vão escrever aí nos quadros a seguir todos os números que podem ser formados se ao jogarmos o dado branco, cair o número 1, 3, 4 ou 6. Então, vamos lá, ó. Se eu jogar esse dado vermelho e cair o dado número 1, qual número que ele vai formar? Então, uma vez o cubo grande e uma vez o cubinho pequeno. Então, que número que ele vai formar? Você vai colocar aqui na frente. Depois aqui, se eu jogar o número 1 e cair esta peça aqui vermelha, se cair o dado do número 1 com essa peça vermelha, que número que ele vai formar? É uma vez o cubo grande e uma de dezena, barra de dezena. Que número que ele vai formar? Coloca aqui na frente. E a outra, a mesma coisa. Uma vez esses números aqui. Que número que ele vai formar? Bem fácil aqui, tá? Depois aqui vai mudar. Se eu jogar o dado e cair o número 3, com este desenho, que número que ele vai formar? Então, vai ser 3 vezes o cubo grande e 3 vezes o cubinho de unidade pequeno. Então, que número que vai formar? 3.003. Depois aqui, 3 vezes o cubão grande e 3 vezes o de dezena. Que número que ele vai formar? E depois 3 vezes o cubo grande e 3 vezes o de centena, placa de centena. Que número que vai formar? Bem facinho. Depois aqui embaixo, se eu jogar cair o número 4, daí vai ser 4 vezes esse cubo grande de unidade milhar e 4 vezes o pequenininho de unidade. Que número que vai formar? Depois aqui, 4 do grande, 4 de dezena, 4 do cubo grande, 4 de centena. Vão colocando os números que vão formando. E aqui do lado, se caiu o número 6,
vai ser 6 vezes o cubo grande e 6 vezes o cubo pequenininho. Então, que número que vai formar? Depois, 6 vezes o cubo grande, 6 vezes o de dezena. Que número que vai formar? Depois, 6 vezes o cubo grande e 6 vezes o cubo a placa de centena. Então, que número que vai formar? Bem facinho para vocês completarem aí a tabela. Agora, escreva todas as possibilidades de números que podem ser formados se ao jogarmos o dado branco caírem os números 2 ou 5. Então, se caiu 2, que é esse dado que está aqui, quais são as possibilidades de números que vão formar? Então, vão colocando aqui na frente, né? 2002, pode formar 2020, pode formar 2200. Bem facinho. Depois aqui, se cair o dado de número 5, que número que ele pode formar com o número 5? Pode ser o 5005, pode ser o 5050, ou pode ser o 5500. Os algarismos que se repetem em cada número formado têm o mesmo valor. Então, aqui, ó, você usou os mesmos algarismos. Eles têm o mesmo valor? Não, né? Eles não têm o mesmo valor. Justifique a sua resposta escrevendo um exemplo. Então, por que ele não tem o mesmo valor? Escrevam ali, ok? Porque se você colocar um número ali, por exemplo, 5.500, e o número 5 da unidade de milhar vale 5.000 e o algarismo 5 que está na centena vale 500. Então, é totalmente diferente os números, ok? Então, essa é a nossa videoaula de hoje de matemática. Ela se encerra por aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau!